E esse é o bloco do assunto principal que vai ali para o YouTube completo. Então, se você quiser assistir o programa assunto principal todo, você deve acessar a plataforma da Fotos TV, fotostv.com.br. Lá você tem acesso aos cursos da Fotos TV, ao assunto principal completo, ao meu outro programa que se chama Odisseia Fotográfica. Tá? Hoje eu falei sobre as novidades que aconteceram na CES, que é a feira de tecnologia lá dos Estados Unidos. Várias coisas, várias novidades na área de fotografia que me chamaram mais atenção. A feira é monstruosa, é enorme, ele lançado muita coisa, mas eu trouxe algumas coisinhas. E no segundo bloco que eu trago os assuntos gerais, eu coloquei aqui algumas questões a respeito da Canon, principalmente, de algumas escolhas que a Canon está fazendo em relação às suas estratégias para o futuro. E também falei da provável mirrorless da Nikon, que agora já está até patenteada, né? Deve vir aí num futuro próximo e parece que a Nikon está indo num caminho muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu falei. Bom, entra lá na plataforma da Fotos TV, fotostv.com.br e dá uma conferida no programa completo. Aqui você vai ter acesso, então, às perguntas que foram mandadas, né? E deixe comentários aqui no vídeo, e esses comentários podem ser perguntas, podem ser sugestões, qualquer coisa do tipo, que nos próximos programas, o último bloco do assunto principal sempre vai completo para o YouTube, para todos vocês verem. Os dois primeiros para os assinantes da plataforma da Fotos TV. Então entra lá na Fotos TV e não perca mais um minuto sem saber de tudo sobre fotografia. Muito bem. Primeira pergunta. Rafael Jeremias. Como posso fazer foco na fotografias de estrelas? Bom, essa pergunta, Rafael, suponho que você tenha feito justamente porque o último programa Odisseia Fotográfica, eu fiz um programa inteiro sobre fotografias de estrelas e está lá na plataforma, então, da Fotos TV, Odisseia Fotográfica na localidade de Rancho Queimado. Eu fui a 1.200 e poucos metros de altura, num lugar perfeito para fazer fotografias de estrelas. Um programa de 1 hora completíssimo sobre fotografia de estrelas, que inclusive mostra como é feito então o foco. Mas é claro que eu respondo a tua pergunta aqui também. Só não vou conseguir, né, fazer uma resposta na prática. Lá eu faço na prática, aqui eu só posso te contar como que as coisas funcionam, né? O fato é o seguinte, Rafael. As estrelas estão no infinito. Isso é muito poético, mas também é verdade para os padrões da câmera, certo? É claro que o infinito nem se sabe se fisicamente ele existe realmente ou não. Isso é uma controvérsia matemática e física. Mas o caso é que para a fotografia, infinito é a posição aonde você mexer no foco da câmera já não faz mais diferença. Tudo estará dentro de foco. A posição do infinito da lente é o contrário da posição mais próxima da lente, onde você vai estar fazendo fotografias de objetos muito mais próximos, certo? Então você gira o anel de foco da tua lente no modo manual e você tem foco, em uma das direções você tem foco em coisas próximas, por exemplo, aqui nessa caneca aqui que está em cima da mesa, certo? Você tem ali essa distância pequena de foco. Se você girar totalmente ao contrário, você vai ter a posição do infinito. De noite, para você fazer foco, realmente autofoco, né, foco automático, com a câmera nas estrelas, só se você tiver uma Sony Alpha 7S II. Tá? Eu nunca vi nenhuma outra câmera que seja capaz de fazer foco numa situação de escuridão total, onde você só tem a luz das estrelas. A Alpha 7S II eu já testei nesse tipo de situação e ela realmente faz autofoco só com a luz das estrelas. Mas em todas as outras câmeras, pelo menos as que eu conheço, não fazem. Então você precisa fazer foco manual. E como que você vai fazer o foco manual? Então, você precisa colocar a lente na posição do infinito, certo? Você não vai ver nada. Então faça isso, descubra isso de dia, tá? Como que você vai fazer? Pega a tua câmera e gira o anel de foco no modo manual até que você consiga visualizar que lá a montanha, lá distante, está em foco. Com isso, as coisas que estão próximas não vão estar mais em foco.
Essa é a posição do infinito. E eu digo isso dessa maneira porque nem todas as lentes atuais, as lentes modernas, têm a marcação de distância nela. As lentes mais antigas ou as lentes um pouco mais elaboradas, elas têm uma marcação de distância. Então você consegue ver o símbolo do infinito, que é um 8 deitado. Tá? É só colocar naquela marca. Se a tua lente não tem essa marca, você vai girar até o extremo para encontrar o foco nas coisas muito distantes. E aí você volta um pouquinho, mas é um fiozinho de cabelo que você volta, porque bater no final da lente, bater no final do foco, é a posição do infinito, mas você não está considerando ali a tua profundidade de campo. Né? Então, a posição do infinito ideal para você fotografar as estrelas com a melhor nitidez possível não é exatamente quando a lente bate no final, mas sim uma esquinha antes, mas é muito pouco. E aí você vai fazer uma fotografia de teste, certo? Faz essa fotografia de teste e uma vez que você acertou esse foco, que as estrelas estão bem nítidas, aí você não mexe mais no foco, porque elas não mudam de distância relativamente para a fotografia. Então, uma vez encontrado o foco não se perde, a menos que você esbarre na lente e tire do foco, certo? É assim que se faz, então, o foco manual para fotografar estrelas. Alexander Angelo. Quais lentes você indica para fotografar estrelas? Tem uma Nikon. Novamente, essa pergunta provavelmente veio em decorrência do programa completo sobre fotografias de estrelas que está lá na plataforma da Fotos TV. Quais lentes da Nikon são legais para você fotografar estrelas? Vamos abrir aqui o site da Nikon. Eu vou abrir o site americano, tá? Porque o site brasileiro, ele não tem todas as lentes, assim, ele não é tão completo e não é tão fluido também quanto o site americano. Nikon, produtos. Aí temos aqui Nikkor Lens. Agora vamos abrir o catálogo completo aqui. Aqui, Shop All. Tá? Aqui eu vou ter a lista de todas as lentes que a Nikon tem. E eu quero encontrar algumas específicas que vão ser as mais indicadas para fotografia de estrelas. Bom, para você fotografar estrelas, você precisa de uma lente muito angular, tá? Para pegar boa parte do céu, certo? Então você precisa de uma lente angular e as estrelas, a situação de fotografar estrelas é uma situação de muito baixa luminosidade, então você precisa de uma lente também luminosa. Uma 10-24 ou uma 10-20 são angulares, né? Mas elas não são muito luminosas, f3.5, f4.5 não é tão legal, tá? Aí a angular que você tem aqui, melhor qualificada para fazer isso, na verdade é essa que é para full frame, ó, que é a 14-24, certo? Mas ela custa $2.000, tá? E ela é 2.8. Você pode também optar por uma lente olho de peixe, só que vai ter a distorção, como essa 10.5 2.8. Ou seja, para a fotografia das estrelas com o fator de corte DX da Nikon, você não tem nenhuma lente que seja angular e ao mesmo tempo luminosa, certo? Isso é um problema para a Nikon. Não tem, simplesmente não tem. Tá? Agora você tem lentes não muito angulares, que aí podem ser interessantes. Por exemplo, essa daqui, ó, 20 milímetros, ela vai se comportar como uma 30, tá? Numa câmera cropada. Eu não sei, você não disse qual a câmera você tem, mas se ela for cropada, isso daqui já não é tão angular, vai se comportar como uma 30. Agora, se for uma full frame, essa 21.8 é excelente e o preço não é tão alto, $800. Aí você tem também a 24 1.4, essa é bem cara, mas é excelente para fotografia de estrelas. Ela é 1.4. E tem uma 24 1.8 também, que não é tão cara, mas aí eu acho que nesse caso eu já recomendaria a 20, tá? É mais interessante a 20 1.8 do que a 24 1.8,
certo? Porque aí você não tem uma lente nem tão luminosa nem tão angular. Pelo menos a 21.8 é luminosa e é angular, ok? E basicamente é isso que você tem de opções aqui da Nikon para fotografar estrelas. Agora, tem umas lentes daí de fabricantes genéricos que fabricam para o mount da Nikon, tipo a Tamron, tipo a Sigma, tipo a Tokina. A Tokina, inclusive, tem uma lente angular, uma lente olho de peixe zoom, o que é bastante interessante. E ela tem uma abertura bem razoável. O problema da Tokina é que praticamente todas as lentes da Tokina sofrem demais com aberração cromática. O caso é que você deve ir para uma lente o mais angular possível e o mais luminosa possível. Cada ponto que você ganha em abertura na lente é um ponto a menos que você precisa colocar em termos de ISO. Então, se a tua câmera não tem uma relação de ruído ISO muito grande, é interessante você ter uma lente mais luminosa. Porque fotografia de estrela é feita com ISO 3200, 6400, coisas assim, ok? Muito bem. Anônimo. Oi, Anônimo. Qual tripé você indica para fotografias de longa exposição? Gostaria de comprar um monopé com a base de pé de galinha para eventos sociais. Então, seria possível usar esse mesmo tripé? Tá, depois tem uma outra questão, aí eu vou responder primeiro essa daqui. Seguinte, os melhores tripés, assim, que dá para pagar, né? Porque tem tripé caríssimo, né? Eu acho que os melhores atualmente são os da Benro, tá? Eu uso um tripé da Benro, que é... Deixa eu ir abrindo aqui enquanto eu vou falando. Que é um tripé bem robusto. Eu gosto muito de tripé mais forte, assim, para fazer longa exposição, principalmente por causa do vento, tá? Por incrível que pareça, o vento é o pior inimigo do tripé para fazer longa exposição. Eu tenho um tripé que ele tem poucas seções. É esse daqui, ó. Tá? Ele tem poucas seções. Ele só tem 2 seções aqui, ó. As pernas dele são um pouquinho mais grossas e, além disso, ele tem um trilho aqui, ó, lateral. Tá? O modelo não importa muito, porque tem vários modelos e tem várias especificações de modelos um pouquinho diferentes, mas o caso é que um tripé que vai reagir bem ao vento, ele não pode ter muitas seções, porque isso faz ele vibrar quando o vento passa através dele. Quanto menos seções, melhor. Então ele vai ser um tripé um pouquinho maior. Eu tenho um assim, e tenho um também muito pequeno, muito básico, que eu vou abrir porque eu estou aqui com um da Benro já. Eu vou abrir, mas ele é mais ou menos assim, ó. É uma marca chinesa, nem tem marca direito. Comprei no Mercado Livre, paguei R$300 nele. Ele tem essa aparência aqui, ó, super barato. Tem várias seções, ele é bem pequenininho. E quando eu preciso levar muito equipamento, às vezes eu levo esse tripé menor. Para fazer longa exposição em lugar que não tem vento, serve, tá? Vai funcionar muito bem um tripé assim. Todos esses que eu estou te mostrando, eles têm a opção de virar um monopé, tipo isso daqui, ó. Mas você está me perguntando sobre um monopé para usar como com o pé de galinha. Então eu vou colocar aqui monopé para vocês verem o que é esse tal de pé de galinha. É isso daqui, ó. Tá? Esse daqui é um monopé com o pé de galinha. Isso significa que você pode soltar a câmera assim durante pouco tempo, a mão da câmera, e ela vai continuar parado, o tripé, porque ele tem esses pezinhos lá embaixo. No vento, nem pensar. Tá? Se esbarrar na câmera, ela cai. É só assim para aquele momento que você precisa trocar de lente. Tá? Então você vai soltar uma mão da câmera para trocar de lente. Aí não precisa apoiar o tripé no corpo, não precisa soltar o monopé no chão, certo? É só para isso que serve o pé de galinha. Nenhum tripé que vira monopé vem com o pé de galinha. Você tem que comprar ele separado, que é essa peça aqui, ó. Tá? Então você tem que comprar essa peça daqui separada. Se você
de preferência, né? Normalmente isso daqui é meio padrão, tá? Mas de preferência, se você comprar um tripé da Benro, compre um pé de galinha também da Benro, porque aí você garante que tudo vai ser compatível com tudo e vai funcionar bem. Os tripés que viram monopé, que são os melhores, são também os que têm menos seções, como aquele que eu te mostrei primeiro. Então, um tripé daqueles lá e um acessório desse para transformar a base dele em pé de galinha é o que você precisa. E a cabeça ballhead, né? Porque se você não vai filmar com ele, você vai fazer longa exposição e coisas assim, e mesmo para filmagem, é preferível a cabeça ballhead no monopé, porque ela é mais útil para todas as situações, para fotografia e para filmagem. A cabeça desse tipo aqui, ó, ela é para filmagem, ela para fotografia é horrível, ela não funciona bem para fotografia. Então é melhor você ter uma cabeça ballhead que vai servir mais ou menos para as duas coisas, ok? Então no conjunto final você vai ter um tripé semelhante a esse daqui, né? Que é um tripé um pouquinho mais robusto, e o pé de galinha. A tua outra pergunta é assim: existe tanta diferença na nitidez entre a lente 50-1.4 e a 50-1.8 STM? Vale a pena pagar 3 vezes pela 1.4? Sempre pesquisei no Flickr e no Pixel e 50-1.4 é pior em termos de nitidez. Sim, é pior em termos de nitidez porque ela é uma lente mais luminosa. Você não vai comprar uma lente 1.4 porque ela é mais nítida. Ela sempre vai ser menos nítida. Se você está procurando nitidez, você não deveria nem ir para 50 1.8. Você deveria ir para 40 2.0 ou 2.8. Vamos descobrir aqui. Lens Canon 40 milímetros. Essa aqui, ó. Tá? Essa lente aqui é a que você está procurando, se você quer uma lente nítida. Tá? 40 milímetros 2.8 STM, certo? A fórmula dessa lente aqui é uma fórmula de nitidez. A fórmula da 50 1.4 é uma fórmula de lente para ter grande abertura. Olha a diferença no tamanho do vidro da frente dela. Deixa eu ver se tem uma aqui de frente, olha aqui, ó. Tá? 50 1.4. Olha o tamanho desse vidro aqui, ó. Certo? Diâmetros, grandes diâmetros, deixa eu ver se eu faço aqui para a câmera aérea. Câmera aérea, por favor. Muito bem. Ó, grandes diâmetros de lente, de passagem de lente, precisam de elementos ópticos muito espessos. Tá? E é isso que tira a nitidez da imagem. Vou mostrar aqui no livro, Tríade da Câmera Fotográfica, é meu livro que tem muita informação sobre a parte de lentes e coisas assim. Aqui você tem, por exemplo, as fórmulas óticas, demonstradas como que elas funcionam. E aqui tem a fórmula ótica da 50 1.8. Ó, tá? Essa 50 1.8, para ela conseguir ter esse diâmetro grande, então, que é o diâmetro que vai resultar em 1.8, os elementos óticos eles precisam ser mais grossos. Está vendo como esse daqui é gordinho? Esse daqui é gordinho, certo? É isso que faz a lente perder nitidez. Tá? O nome disso é aberração esférica. Elementos ópticos muito espessos causam maior aberração esférica. Então, se você está procurando uma lente com maior nitidez, não vai ser uma lente luminosa que você vai conseguir isso. A 40 2.8 é muito mais nítida do que a 50 1.4 e muito mais nítida do que a 50 1.8, certo? Então, de fato, a tua impressão que você tem ao pesquisar no Flickr e coisa assim, de que a 51.4 não é tão nítida, é real, tá? Mas em contrapartida, ela é muito luminosa, então ela vai ter um desfoque mais pronunciado porque ela tem um diâmetro de abertura maior
E ela também vai servir muito mais para fotografia em ambientes com pouca luz, porque ela é 1.4. 1.4 em relação a 2.8, você está ganhando 2 pontos de luz, certo? Então, essas são as características diferentes entre lentes luminosas e lentes de abertura intermediária, como se fosse 2.8. Não chega a ser escura, né? Não é uma 5.6. É uma lente ainda dentro do padrão ali, não chega a ser luminosa, mas 2.8 é bem razoável. Então, altamente recomendado para ti a 40mm 2.8. Muito bem. Tiago César, gostaria de uma pergunta, se possível. Claro, pode mandar todas as perguntas que você quiser. Estou muito interessado em comprar uma Yongnuo 100mm para Nikon. Gostaria que você comentasse sobre ela, a questão de nitidez e de cores. Seguinte, Thiago, eu não achei nenhum review da 100mm da Yongnuo, um review assim que dê para botar fé nele, que dê para acreditar totalmente no que está sendo dito ali. Mas os reviews que eu tenho visto das lentes da Yongnuo, num geral, são muito promissores pelo custo-benefício dela. Essa 100mm, aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui para ir dando contexto, essa 100mm é um dos últimos lançamentos da Yongnuo. Então ainda não tem muitas análises, tá, sobre ela. Agora, ela tende a ser muito boa, tá? Ela tende a ser bem bacaninha. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá? Então tá aí a Yongnuo 100 2.0. Ela não é exageradamente luminosa, ela é 2.0 só. Tá? Então ela não vai sofrer demais com aberração esférica, por exemplo, certo? O problema maior que eu vejo nas lentes da Yongnuo é o revestimento. Tá? O revestimento contra flare, e isso vai influenciar um pouquinho também na tonalização da imagem. Parece que elas puxam um pouquinho a cor. Tá? Umas um pouquinho para o amarelado, outras um pouquinho para outra cor. Eu não acho que isso é um problema, eu acho que isso na verdade é uma coisa legal, inclusive, porque você tem uma personalidade mais interessante na lente. As lentes modernas, elas são todas muito parecidas e isso torna a fotografia muito monótona. Todas as fotos saem iguais. Tá? Em termos de nitidez, eu acho que você vai ter uma nitidez bem boa com essa 100mm, porque é muito fácil construir uma lente 100mm. Se fosse uma angular da Yongnuo, eu já teria assim uma ressalva. Tanto é que a Yongnuo ainda não lançou nenhuma lente ultra angular para essa questão genérica. Ela lançou a 50, né? Ela tem essa 100mm, ela tem os outros intermediários, mas ela não lançou nenhuma angular, porque lente angular é muito mais difícil de construir. Agora essa 100mm eu acho que está bem razoável. Eu te prometo que vou trazer uma análise de um review dela assim que aparecer alguma coisa que eu bote fé que dê para considerar. Mas em geral as lentes da Yongnuo, como eu disse, estão vindo com um padrão de qualidade razoável pelo custo-benefício. Então vale muito mais a pena ir para uma dessas, nem que seja por experiência. Compra, se você não gostar, vende. O mercado está aberto para esse tipo de lente, não vai ser difícil você vender. E você vai ter a experiência de ter experimentado. Vai que você gosta, mesmo tendo uma distorçãozinha nas cores, vai que você gosta. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Muito bem. Rafael Damasceno. Gostaria de saber qual é a melhor câmera profissional entre essas duas, no caso Canon T5i ou Nikon D5300. Bom, assim, eu sei que existe uma caracterização do mercado que diz câmera profissional, câmera semiprofissional e coisa assim, não se prenda muito a isso, tá? Profissional é o fotógrafo, a câmera não é profissional. Se você largar a câmera em cima de uma mesa, ela não ganha dinheiro sozinha. Ser profissional é conseguir ganhar dinheiro com aquilo, porque aquilo se torna uma profissão. Então você, fotógrafo, é profissional, ou não a câmera, certo? Se fosse considerar a caracterização do mercado, essas câmeras não são
profissionais. Elas não são dedicadas ao mercado profissional. Elas são as câmeras de entrada do segmento DSLR, ou seja, as câmeras mais simples. Seria para o público que a gente chama de entusiasta, que é aquele público que tem dinheiro para gastar num brinquedinho legal. É claro que tem gente que ganha dinheiro com esse tipo de câmera, então eles são profissionais que usam câmeras assim. Não tem nenhum problema. Existem profissionais, fotógrafos, que ganham dinheiro fazendo fotografia com celular. Não tem problema nenhum nisso. Tá? Então é só um pequeno apêndice aqui, antes de começar a falar sobre as câmeras, sobre essa questão do profissional ou não profissional. Profissional é o fotógrafo, não se prenda a isso em relação à câmera. T5i ou Nikon D5300. Olha, tá anos-luz à frente a Nikon. Tá? Anos-luz. Não é porque Nikon é melhor do que Canon, não. É que nesses dois modelos especificamente que você me trouxe, a Nikon é muito superior à da Canon. Em praticamente todos os quesitos. A câmera é melhor construída, ela tem mais opções, ela tem configurações excelentes, ela tem uma qualidade de imagem melhor, ela é toda melhor. Tá? Então, a Nikon 5300. Uma comparação um pouco mais justa seria da Nikon 5300 com a Canon, deixa eu abrir aqui, a Canon 77D. Canon 77D, que é essa daqui, ó, tá? Que é uma câmera da Canon, que ela é voltada para um público entusiasta um pouquinho mais avançado, uma esquinha a mais. Ela tem inclusive um monitorzinho aqui em cima, ó, como as câmeras que daí sim o mercado chama de mais profissionais, mais dedicadas ao público profissional. Então essa daqui seria comparável à Nikon D5300, tá? A 77D. A Canon T5i é uma câmera extremamente ultrapassada. Ela já existe a T6i, depois a T7, e a Canon já deve estar preparando a T8, porque elas são muito rápidas. E a da Nikon 5300, ela só está uma geração atrasada. Então tem a Nikon 5300, que está aqui, ó, tá? Essa daqui é a carinha dela. Ela não tem aquele monitorzinho em cima, mas ela tem especificações muito boas, certo? Ela não tem um monitor em cima. E tem a 5500, que é a geração atual dessa linha da Nikon, que seria a segunda linha mais avançada das câmeras para entusiastas. Não tem muitas mudanças entre a 5500 e a 5300. Mas entre a T5i e a T7 ou a 77D, aí sim, tem um monte de mudanças importantes e que vão fazer falta nessa T5i. Então eu não investiria meu dinheiro na T5i porque ela é muito ultrapassada. Se você quer uma câmera da Canon para comparar com a da Nikon, vai na 77D ou na T7. Ok? Espero ter respondido a tua pergunta. Mandem mais dúvidas, assunto principal@fotostv.com.br, deixe comentários aqui no vídeo que vocês viram aqui no YouTube, participem das mídias sociais e das redes sociais ali da Fotos, da editora Fotos e da Fotos TV, também tem muito conteúdo criado para vocês, e entra dentro da plataforma da Fotos TV, vocês vão se surpreender com a quantidade de conteúdos, de cursos que vocês têm acesso se forem assinantes da Fotos TV. Certo? Inclusive, o assunto principal, completíssimo, está lá para vocês assistirem. Entrem lá, se vocês fizerem o cadastro, vão ter 7 dias gratuitos para poder dar uma olhada como que são as coisas lá dentro. E eu tenho certeza que você vai continuar assinando a plataforma, porque é a plataforma mais completa de cursos online que você tem aqui no Brasil. Tem muita coisa lá para você passar muito tempo estudando e aprender bastante. Beleza? Até a próxima. Tchau.